Olá, meus amigos, como vão vocês? Espero que tudo bem. Conforme combinado, hoje, terça-feira, dia 9, e eu já trago para você aqui no meu canal do YouTube o primeiro vídeo que nós vamos falar sobre regimes de casamento e qual a implicação disso no seu patrimônio. Para quem não me conhece, sou Márcia Cristina, advogada especialista em planejamento patrimonial da empresa e em planejamento patrimonial da família, e eu trago para vocês nas minhas mídias sociais todo o aparato possível, todo o conteúdo para você saber como proteger o seu patrimônio, como proteger a sua empresa, como proteger a sua família. Ok? E hoje eu vou falar de uma coisa muito legal, que é regime de casamento. Mas antes disso, não sei se você lembra, mas para você que quer ser VIP, que quer que eu traga para você toda quinta-feira um assunto especial num grupo especializado, eu vou ter que pedir a sua contribuição. Para que isso aconteça, eu tenho que ter 1.000 inscritos aqui no meu YouTube. Então, eu peço que você se inscreva, curta esse vídeo, assista até o final e fale para os seus amigos para também se inscreverem no meu canal, tá bom? Mas vamos voltar. Regime de casamento, e hoje nós vamos falar sobre o regime de casamento que os nossos pais se casaram. A maioria dos nossos pais se casou através do regime de totalidade de bens, não é? Ou seja, regime em que as pessoas pegam e comungam os bens, conjugam os bens na hora do casamento, aqueles bens que eles trouxeram antes do casamento e os bens que eles construíram. Então, é a comunhão de bens, a comunhão total de bens. O que o regime de comunhão total de bens pode infligir no seu patrimônio, pode resultar no seu patrimônio? Bom, vamos lá. Algumas implicações legais, não é? Que estão evidentemente na lei, tá? Algumas curiosidades para vocês. Antes da lei do divórcio, que foi em 1977, a maioria das pessoas se casavam pelo regime de comunhão total de bens, não é? Isso porque à época não havia essa preocupação com divórcios, os divórcios quase não aconteciam, não é? E os patrimônios, em geral, eles ficavam dentro das suas famílias, né? Mas como assim, Márcia? Tinha muito casamento arranjado, né, gente? Casamento arranjado dentro da própria família, para que aquele bem permanecesse, né, como legado na família, para não ir para outra família caso houvesse a morte, né? O divórcio nem se cogitava, né? Na realidade, pouquíssimas pessoas se divorciavam naquela época, tá ok? Então, os bens permaneciam dentro das famílias porque as pessoas escolhiam pessoas da própria família para se casarem, não é? Isso é curioso, mas é uma grande verdade. E as pessoas também não se preocupavam com o evento morte, né? Porque, à época, muitos imóveis, inclusive, não foram regularizados por causa disso, não é? Não se haviam feito um planejamento sucessório em relação a isso, e por isso que tem muitos imóveis aí que permanecem nos nomes dos nossos avós, não é? Até mesmo quem não tem mais seus pais, no nome dos seus pais, não passaram para os seus nomes, porque acabaram deixando o inventário para lá, uma coisa muito importante de se fazer. O mais importante é sempre o planejamento sucessório, mas quando não há mais essa oportunidade, tem que se fazer o inventário para que esses bens venham para o nosso nome. Então, vamos lá, gente, voltando ao nosso regime que vamos falar hoje, o nosso regime de bens, de comunhão de bens. O que acontece, então, se houver o divórcio, não é? Se a pessoa se divorciar e for casada por esse regime, 50% desses bens irão para o outro cônjuge, tá ok? Se houver o evento morte, 50% dos bens irá para o cônjuge que está vivo e os outros 50% para os herdeiros necessários. Eu tenho certeza que você, neste momento, está fazendo duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: mas, Márcia, mesmo aqueles bens que vieram, né, comigo, né, aqueles bens que eu herdei do meu avô, do meu tataravô, do meu bisavô, eu vou ter que dividir com a outra pessoa? E a minha resposta para você é: depende. Se esses bens que vieram para você estão lá no RGI, lá no Registro Geral de Imóveis, gravados com uma cláusula que se chama de incomunicabilidade, esse imóvel não vai se comunicar nem com a pessoa que se divorciou com você e nem no caso de morte, tá ok? Porém, os frutos desse bem, ou seja, os aluguéis desses bens, caso esses bens estejam alugados, tá? Passará a pertencer 50% lá para ex-cônjuge ou para cônjuge
por o cônjuge que restar vivo, tá ok? Tá bom, Márcia. Mais uma pergunta. Você falou aí que no caso de divórcio, 50% será do cônjuge que se divorciou. Como é que ficam os meus filhos? Gente, os nossos filhos só têm direito aos nossos bens quando nós falecermos. Enquanto vivos estivermos, nós podemos dispor dos nossos bens. O que isso quer dizer? Nós podemos vender os nossos bens, não é? Ter atenção para isso, filhos. Ter pais com bens não significa que esses bens ficarão para vocês. Então, vamos começar aí a estudar, a fazer melhor o planejamento da sua vida, viu, filho? Para que você consiga alcançar aí um patrimônio e não fique na dependência total dos seus pais, tá bom? Gostaria de partilhar com vocês um detalhe importante para você que é curioso. A lei do divórcio que eu citei aqui é 6515/77. Vale a pena você dar uma olhada, tá? E para quem pretende continuar neste regime de casamento, ou seja, casar-se sob esse regime de casamento, que é o de comunhão total de bens, dá uma lida no nosso Código Civil, no artigo 1667. Então, gente, por hoje é só, e eu vou pedir para você novamente, curta o vídeo, se inscreva no meu canal para que você se torne um seguidor VIP e passe a receber toda quinta-feira um conteúdo especial para você. Agora sim, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e muito obrigada. Tchau, tchau.